Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso completo sobre a Reforma Protestante. E nessa segunda aula nós iremos ver a importância histórica que a prensa móvel de Gutenberg ocasionou no contexto da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Quando nós falamos sobre a prensa de Gutenberg, nós não podemos enxergar apenas o conceito teológico que ela trouxe, a importância teológica e a expansão da informação, mas também o conceito social que envolvia antes mesmo do surgimento do próprio Martinho Lutero. Então, venha conosco nessa segunda aula, eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muito a sua vida. Quando nós falamos sobre o conceito da prensa de Gutenberg, os temas da nossa aula de hoje são quatro temas importantíssimos. Então, o primeiro tema é o antecedente. Sempre é importante pesquisar e estudar o conceito anterior, antes que uma um grande personagem, uma grande personagem surja, ou até mesmo, nesse caso, uma grande invenção surja, é importante que a gente possa analisar o contexto anterior a ela, a importância histórica nesse sentido. O segundo tema da nossa aula é o funcionamento da prensa, que foi, de certa forma, um divisor de águas. O terceiro, o impacto social e cultural da prensa móvel, né? Quando nós falamos sobre a prensa, em muitos vídeos aí, nós notamos que quando se fala sobre a prensa, se associa apenas à questão da informação, né, da explosão que as ideias de Lutero tiveram com o surgimento da prensa. Mas se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo, se nós formos analisar um pouco mais, nós vamos perceber que a prensa móvel ela também trouxe certos valores importantíssimos que impulsionaram, nesse caso, de forma social, também a reforma. E por último, lógico, né? A prensa e a reforma protestante, as 95 teses de Lutero se espalhando como fogo. No nosso primeiro tema, nós iremos ver o antecedente, como era o mundo da informação antes de Gutenberg. Então, quando nós analisamos o contexto histórico, pouquinho antes da prensa de Gutenberg, quando nós dividimos a história antiga, e no início da história medieval, nós iremos perceber que, com relação à informação, com relação a livros, a questão era totalmente diferente, né? Porque, nesse sentido, quando nós vamos falar sobre livros, sobre obras escritas, todas as obras escritas elas eram feitas à mão, copiadas manualmente. Então, os livros eles eram copiados, em sua maioria, por monges, por pessoas do clero, que se dedicavam nos monastérios a copiar as obras religiosas, também obras de cunho cultural também, mas aí cerca aí de 97%, a boa parte das obras que eles copiavam à mão era com relação à Bíblia Sagrada. E qual que é o impacto desse tipo de serviço? Então, nós temos alguns tipos de impacto com relação a isso. Bom, primeiro, que esse tipo de trabalho ele era extremamente meticuloso, mas também ao mesmo tempo ele era sujeito a falhas. Ele era sujeito a falhas de transcrição. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, pessoas que ficam cansadas, pessoas que têm outras coisas na cabeça. E nesse sentido, esse tipo de trabalho ele pode sim ocorrer alguns erros. É um trabalho muito meticuloso que levava muito tempo, levava meses ou até mesmo anos para concluir uma obra. Então você já imagina também o segundo sentido que
A segunda consequência é a questão da precificação. Esse tipo de trabalho tornava o valor dos livros extremamente caro e o que dificultava a questão da democratização e o acesso a essas obras. Então, apenas instituições religiosas ou até a elite, somente eles tinham acesso a essas informações. Então, o mundo antes da prensa de Gutenberg era um mundo onde a informação estava nas mãos de poucas pessoas, certo? Se nós formos analisar um pouquinho mais atrás, entendemos os suportes de escrita, como que eram feitos antes a essa disseminação de conhecimento. Então nós vamos fazer uma viagem no tempo e vamos voltar até o tempo da Mesopotâmia. Ali no Egito Antigo, na região da Mesopotâmia, nós tínhamos o papiro. O papiro, você sabe que ele é feito do caule da planta do papiro. Ele é localizado perto de rios. Nesse sentido, ele era localizado, essa planta, ela era localizada às margens do rio Nilo. E um dos aspectos do papiro era que ele era muito frágil e muito caro. Então, todo esse processo de transformar esse pedacinho de planta, fazer a estrutura dele se tornar uma estrutura que pudesse se fazer escritas ou até mesmo desenhos, levava um certo tempo e, ao mesmo tempo, esse material ele era muito frágil, mas, ao mesmo tempo, ele era relativamente leve e muito fácil de se transportar. Mas o papiro, entrando em contato com água, com o excesso de calor, ele facilmente se desintegraria. Então, nesse sentido, dentre todos os elementos que nós iremos estudar sobre suportes de escrita, de certa forma, o papiro ele é o mais frágil de todos. Alguns anos mais tarde surgiu o pergaminho feito com pele de carneiros ou pele de bezerros. Em contrapartida, ele era muito durável e também ele poderia ser reutilizável. Mas também, ao mesmo tempo, ele era muito caro. Somente algumas pessoas tinham acesso, podiam comprar um pedaço de pergaminho. Então ele era também, sua forma, a sua estrutura também tinha uma precificação um pouco salgadinha nesse sentido. Mais tarde, no período aí dos romanos, nós temos as tabuletas de argila e as tabuletas de cera, aqui relacionadas aos romanos. Então, antes mesmo dos romanos existirem, nós tínhamos ali na Mesopotâmia as tabuletas de argila, que você lembra das suas aulas de história, aquela fotinho da escrita cuneiforme, aquela escrita feita através de um pedaço, de uma pequena agulha de metal. Então, os povos da antiguidade, para que eles pudessem disseminar informação ou até mesmo fazer cálculos, eles usavam um pedaço de argila, ainda molhado, e eles faziam a sua escrita e colocavam no sol para secar. Então, esse também, em contrapartida, é algo fácil, né? Argila é algo fácil de você encontrar, de você produzir isso, mas ao mesmo tempo, né? Acaba não sendo assim muito portátil, né? E também, dependendo da queda, poderia facilmente, né, ser quebrado. Mais tarde, os romanos eles adaptaram essas tabuletas, eles faziam tabuletas com placas de madeira e eles cobriam ela com cera. E nós temos esse último exemplo aqui em cima, aqui, de tabuletas de madeira que eram cobertas com cera. Isso era feito pelos romanos. E aí, mais tarde, nós temos a introdução do papel, né, feita também, criado na China no século II, na dinastia Han. Só que ao mesmo tempo ele foi aperfeiçoado, né? Os árabes eles refinaram esse processo adicionando
o uso de água corrente para triturar os materiais e a técnica de colagem poder ser melhor e também melhorar a qualidade do papel. E aí nós vemos nesse sentido que, né, nós temos esses dois povos orientais, tanto os chineses quanto os árabes, eles foram importantíssimos para que você tivesse o seu papelzinho aí e você tivesse o seu papel, a sua informação na sua impressora. Então agradeça aí aos chineses e agradeça também aos árabes, né? Interessante quando nós vamos fazer esse tipo de aula, muitas vezes nós temos um olhar muito voltado para a Europa, né? É o que nós chamamos de eurocentrismo. E é interessante quando nós analisamos esse conceito, a participação de muitos povos até nós chegarmos ao papel que você pode comprar hoje na papelaria. Esse papelzinho branco ou o papel que você tem no caderno, o caderno escolar, o caderno que você utiliza para suas anotações. Perceba o valor desse processo e perceba também o envolvimento de vários povos e de vários processos nesse sentido. Então, esse fruto da nossa aula de hoje, ele é uma conjunção aí e uma colaboração de vários povos para termos o nosso papel hoje. Interessante também notar que quando nós falamos sobre a prensa, nós não podemos de citar um personagem que também foi importantíssimo nesse sentido e que em muitos casos ele é pouco lembrado. Nós temos aí no século XI a prensa de Bisheng. Bisheng, ele nasceu na China, foi um artesão, nasceu aí provavelmente no ano 990 e morreu também aproximadamente no ano 1051. E ele desenvolveu a prensa, ele usava porcelana chinesa e desenvolveu uma prensa de madeira. Então ele desenvolveu essa prensa de madeira e ele fazia pequenos bloquinhos de madeira mergulhando numa tinta, e esse tipo de sistema lembrava muito aquela arte de xilogravura. Então, ele também utilizou essa impressão em blocos, bloquinhos de madeira. Ele também utilizou métodos de tipo móveis, então cada caractere ele era esculpido em pequenos blocos individuais. Então, esses blocos eles poderiam ser organizados e eh, rea- reagendados, né? Reagendados com uma prancha de impressão, permitindo aí a composição muito flexível dos textos em grandes quantidades. Então, nesse sentido, a, essa reprodução de caracteres ele foi muito significativo. Ao mesmo tempo, também comparando com a prensa de Gutenberg, a prensa de Bicheng, ela teve uma rápida disseminação e uma influência significativa, principalmente na língua chinesa. Então, antes do surgimento da prensa de Bicheng, os chineses tinham a sua escrita, só que não era de uma forma muito organizada e de uma forma muito centralizada, o que dificultava muito o acesso à educação e o acesso também à informação. Depois que a prensa de Bicheng ela surgiu, nós tivemos aí uma maior uniformidade e uma maior disseminação da língua escrita também. Então, nesse sentido, a prensa de Bicheng ela consolidou o idioma chinês como uma forma de comunicação amplamente utilizada e pôde também, a partir desse momento, ser compreendida também em todo o território. Certo? Maravilha. Então vamos agora para o nosso segundo tema, o funcionamento da prensa, que foi um divisor de águas. Então, Johannes Gutenberg nasceu por volta de 1394 e aqui nós vemos uma diferença com relação ao nascimento de Gutenberg.
Em alguns casos, as pessoas colocam 1390, outros 1399, ah, ou em alguns casos até 1404, mas nós não temos essa plena certeza de quando ele nasceu. Então, Johannes Gutenberg nasceu aí no século XIV, entre o século XV e o século XIV, na cidade de Mainz, no Sacro Império Romano Germânico. Nesse sentido, a cidade de Mainz era um grande centro comercial e cultural naquela época, o que provavelmente despertou esse senso artístico, esse senso revolucionário de Gutenberg. É interessante notar que nesse, quando nós analisamos a baixa Idade Média e o florescimento e o surgimento do período que nós vamos chamar de modernidade, foi um momento realmente de florescimento de ideias, de conceitos e de invenções que a Europa passou nesse sentido. Então é interessante notar também como que a prensa ela se encaixa nesse período. Nós tivemos inúmeras invenções, inúmeras descobertas, nós tivemos a questão do renascimento, né? A volta aos clássicos, o ressurgimento de obras clássicas, a importância do grego, a importância de obras que antes ficavam no passado, da filosofia, da arte, da cultura, e que voltaram novamente nesse período da Europa. Então, a prensa de Gutenberg, ela funcionava de uma maneira até muito simples. Então, ele combinava aquela prensa mecânica de você prensar vinhos e você adicionava ali tipos móveis de metal. Então, como o Gutenberg, antes mesmo dele inventar a prensa, ele era um ourives, uma pessoa que ele era hábil nessa questão, na arte de mexer com o metal, ele pega, né, ele junta a prensa de prensar vinho e cria tipos móveis de metal que poderiam ser facilmente substituídos, né? E permite aí, a partir desse momento, a impressão da escrita. Então, ele coloca ali a tinta com um grande, como se fosse um grande carimbo, né? Aproximadamente aí 40 centímetros, banhado em tinta. Então, as pessoas colocavam o papel ali, a prensa fechava e os caracteres saíam. Se a primeira cópia, né, saía bacaninha, seguia-se aí com a segunda, com a terceira cópia. E é lógico que em todo o processo de invenção, de surgimento, vai ter as suas dificuldades, né? Johannes, ele enfrentou algumas dificuldades financeiras, porque querendo ou não, como nós falamos, compra de papel. Os árabes eles trouxeram o papel do Oriente para a Europa, mas ao mesmo tempo o papel em si ele era um, não era um objeto baratinho, né? E ao mesmo tempo Gutenberg ele enfrentou algumas crises financeiras até que até que o negócio começasse a realmente andar e se desenvolver, certo? E aí em 1555 ele imprime a sua obra-prima, que é a Bíblia de Gutenberg, primeiro livro produzido em massa na Europa. Então, a partir do momento que deu certo, o que que o Gutenberg fez? Bora, vamos fazer a Bíblia, vamos, vamos copiar, vamos espalhar ela. E aí nós temos a Bíblia de Gutenberg, com o primeiro livro produzido em massa na Europa. E agora, o impacto social e cultural da prensa. Qual que é o impacto? Será que nós temos apenas a questão da democratização do conhecimento? É o que nós iremos ver aqui. O primeiro impacto, qual foi o primeiro impacto desse, desse acontecimento, dessa invenção aí que mudou, virou a Europa de cabeça para baixo? Lógico, nós temos o acesso ampliado,
da informação. Lembra que eu expliquei alguns minutos atrás que antes o processo de escrita ele era feito à mão por copistas e o que dificultava o acesso, o preço era muito caro, todo esse processo gerava um preço muito caro, poucas pessoas tinham acesso, poderiam comprar os livros. A partir do momento que a prensa ela surge e esse processo ele é barateado, então livros, obras começam a surgir e começam a ficar muito mais baratas, também fazendo com que o acesso seja imensamente ampliado. Nesse sentido, também nós temos a questão da expansão da alfabetização e da educação popular, o desenvolvimento de escolas e universidades. Então você percebe que a questão da prensa ela foi importantíssima também para alfabetizar a população europeia naquele momento. Então poucas pessoas tinham acesso à educação, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas também sabiam escrever. A partir desse momento, a prensa trouxe essa democratização, esse acesso ampliado, não somente à informação, mas também à alfabetização e o desenvolvimento de escolas e universidades. Antes da prensa de Gutenberg, tínhamos universidades? Tínhamos, com certeza. Mas a partir é, pós, ah, pós-prensa de Gutenberg, obviamente que o, o desenvolvimento e o interesse de se criar universidades e escolas foi muito procurado. E aí nós vamos ver no início do século XVI o surgimento da Universidade de Wittenberg nas mãos de Frederico III, o famoso sábio da Saxônia, e é onde Lutero estudou, fez o seu doutorado em teologia. Nesse sentido, também nós temos a troca de conhecimento científico, como eu falei, nós entramos aí nesse período chamado de modernidade ou renascimento. Então, nesse sentido, muitos autores científicos puderam trocar ideias com outros autores e que algumas ideias estavam fervilhando na Europa e que também tinham acesso ao povo também. Então, a prensa ela não serviu apenas para um conceito religioso, teológico, mas também ela serviu para propagar a ciência que estava ressurgindo nesse período. Outro fator importantíssimo é o fortalecimento da classe média, e aí nós temos um conceito importantíssimo. A prensa móvel de Gutenberg vai explicar para nós como que a reforma ela teve tanto sucesso, principalmente na Alemanha, no primeiro momento. Porque a prensa ela trouxe esse acesso à informação e não apenas isso, ela trouxe a centralização de línguas e culturas. Ela pôde padronizar idiomas e, nesse sentido, fortalecer as ideias nacionais. Quando nós vamos analisar o contexto social de pré-reforma, nós iremos identificar que os alemães, ou os cidadãos do Sacro Império Romano Germânico, eles já estavam há muito tempo insatisfeitos com esse tipo de ação romana barra religiosa que era feito nesse momento. Então você vai analisar, quando você vai estudar sobre o conceito histórico e social da Reforma Protestante, você vai identificar que todo o investimento que era feito, ou boa parte do investimento que era feito na cristandade, era feito na Península Itálica e não feito, por exemplo, nessa região onde hoje nós conhecemos como Alemanha. Com o passar do tempo, isso trouxe um descontentamento muito grande naquela população. Quando Lutero chega com as suas ideias, com a sua insatisfação com relação às indulgências e também algumas políticas financeiras que o Papa tinha naquele momento, meu, naquele momento, naquele período, naquela região germânica da Europa, as pessoas elas já
desenvolviam aquela coisa de identidade nacional, aquela coisa de que não, nós somos alemães, nós somos um povo alemão, somos um povo germânico, nós nos orgulhamos disso. E isso foi ocasionado pela informação que a prensa de Gutenberg trouxe. Então, quando nós falamos sobre por que que as ideias de Lutero foram tão bem aceitas, foi por conta da prensa de Gutenberg e do acesso ter chegado às pessoas? Sim, claro, também. Mas antes mesmo disso, a prensa de Gutenberg ela pavimentou esse caminho para que as ideias de Lutero chegassem, também no conceito social. As pessoas viam Lutero como um monge e um monge alemão, como se fosse um deles. Então, nada de mal iria acontecer com Lutero, por quê? Porque você já tinha essa questão de identidade nacional. Puxa, nós estamos insatisfeitos com os impostos que têm sido cobrados, as taxas religiosas que têm sido cobradas e os poucos investimentos que têm sido feitos aqui na nossa região. E de repente, por exemplo, né, surgem os nobres germânicos, e falam, né, para os religiosos de Roma, viu? Olha, o seu padre que estudou na sua universidade, com a sua teologia, ele está percebendo que num contato direto com a Bíblia, no grego, ele está dizendo que as ideias que vocês estão tendo, toda essa cobrança de indulgência, toda essa cobrança financeira que vocês estão colocando sobre nós, ele, o monge que vocês criaram, está falando isso daí, e nós concordamos com ele. Antes mesmo de Lutero, já havia essa insatisfação dos nobres com relação à política que a igreja muitas vezes fazia. Então, nós vemos aí como que é importante esse conceito nacional, social, que a prensa de Gutenberg trouxe. E para finalizarmos a nossa aula, lógico, né? A prensa tem tudo a ver com as 95 teses. Quando Lutero escreve as suas 95 teses, a sua impressão, né? Fazendo até um trocadilho, as suas ideias, a sua opinião sobre algumas práticas e políticas que a Igreja Romana estava fazendo. Óbvio, com a prensa, essas ideias de Lutero, elas se espalharam de forma rápida, chegando mesmo em pouco tempo, algo que levaria anos para chegar em outras regiões, acabou levando dias ou até meses, chegando em regiões distantes. E uma tese central de Lutero nesse sentido é a tese 62, que diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, nós temos 6 conceitos que estão associados à prensa e às 95 teses. Primeiro foi a disseminação rápida das ideias, como eu disse, através da prensa, ideias que poderiam chegar até mesmo demorar muitos anos para chegar em regiões mais distantes da Europa, chegou em questão de dias ou até mesmo questão de meses. Segundo, a quebra do monopólio da igreja sobre a informação. É interessante notar nesse sentido que eu não estou querendo fazer uma crítica ampla com relação como se a igreja católica apostólica romana ela não tivesse certa importância na disseminação do conhecimento, que liberasse o acesso do conhecimento, mas ao mesmo tempo, quando nós temos esse monopólio, quando nós temos esse poder concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo, de certa forma isso traz alguns problemas. Você vai se lembrar, há alguns anos atrás, cerca aí de 40 a 35, 40 anos atrás, que o monopólio da informação no Brasil era o quê? Era rádio, era TV, era o jornal. E aí não era qualquer jornal, era o jornal global. Então toda a informação que chegava até você
Antes do surgimento da internet, você dependia exclusivamente do quê? Do jornal da TV, da rádio, do jornal que vendia na banca de jornal. E o acesso e o questionamento de informações era muito pouco. Então, com o surgimento da internet, com o surgimento também de redes sociais, o, esse tipo de informação, esse monopólio da informação, essa informação que chegava para esse grupo restrito de pessoas, acabou que caindo por terra. Porque hoje eu e você temos acesso à informação de forma muito mais democratizada do que, por exemplo, os nossos pais e avós tiveram. Então, graças ao surgimento da internet e das redes sociais. Isso também traz problemas? Isso também traz desafios? Com certeza, claro que isso traz. Mas, ao mesmo tempo, né, o surgimento da internet, ele possibilitou essa quebra do monopólio da informação de um grupo ou alguns grupos para que todos os cidadãos e a população em geral, até mesmo pessoas de classe mais baixa, pudessem ter esse acesso e também, ao mesmo tempo, questionar algumas informações, né? Nesse sentido, também o terceiro fator importantíssimo é a produção em massa e as traduções, que foi importantíssimo. Aqui o professor de inglês vai ficar feliz da vida, porque a partir desse momento, século XIV, século XV, a prensa de Gutenberg ela possibilitou também um desenvolvimento e uma ampliação de línguas estrangeiras também, que possibilitou que as obras de Martim Lutero fossem traduzidas também para outros idiomas e que as pessoas pudessem ler suas obras no seu próprio idioma, algo que foi totalmente revolucionário. Nesse sentido, eu estou estudando bastante sobre a reforma na Itália, e nós iremos perceber que ali na metade do século XVI nós temos ali os italianos tendo acesso às obras de Lutero no seu próprio idioma local. Também, quando nós vamos falar sobre os alombrados, que eram religiosos místicos espanhóis, eles tiveram também acesso às obras de Lutero em sua própria língua, algo que até então era extraordinário. Temos a questão da formação de uma opinião pública, então as questões teológicas não eram agora só discutidas entre religiosos nos grandes centros religiosos. Não, a partir de agora, essa, esse, esse tipo de informação ele era debatido pelo agricultor, pelo camponês, pelo nobre, pelo pequeno empresário. As pessoas acabaram agora tendo acesso à informação e também, a partir desse momento, começou-se a criar esse tipo de formação de uma opinião pública. Ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Bom, eu tenho acesso a isso agora, eu tenho acesso a esse conhecimento e a partir de agora eu não, eu não aceito, eu não entendo que seja certo. Então, esse sentido, esse apuramento do senso crítico também foi disponibilizado pela prensa de Gutenberg. A criação de panfletos e propaganda, Lutero ele utilizou de forma contundente, de forma acelerada, a criação de panfletos e as suas ideias também se espalharam de, de uma maneira muito rápida, né, com relação à sua posição à igreja da época. E nesse sentido também a prensa ela acelerou a reforma protestante. Um tipo de em alguns livros de história, algumas pessoas vão até colocar a reforma como uma revolução protestante. Porque nesse sentido, de certa forma, a reforma ela sacudiu a Europa. Ela realmente mexeu com o maior agente social daquela época, que era o Papa, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E, de certa forma, as ideias de Lutero elas sacudiram a Europa, elas mudaram reinos, elas mudaram a opinião pública, e tudo isso graças a esse acesso à democratização do conhecimento.
Então, a reforma, ela só de fato teve esse sucesso, teve essa prosperidade, digamos assim, graças também à prensa de Gutenberg. Se não tivesse, provavelmente essas ideias já teriam sido sufocadas, já teriam sido abafadas e hoje nós não estaríamos fazendo esse curso, certo? Então por hoje é só. Muito obrigado. Se você tiver dúvidas ou se você quiser mais explicações, utilize os comentários no YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Está ali, Prof. Felipe, História da Igreja. Só você colocar ali e você vai me achar, ok? Muito obrigado mais uma vez. Espero você para a nossa próxima aula. Deus te abençoe e até mais.